A nossa breve palavra introdutória está aqui no livro de Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel, no capítulo 1. O livro do profeta Daniel compõe o grupo dos livros proféticos do Velho Testamento. Ao todo são 17 livros proféticos. E Daniel está no subgrupo dos profetas maiores, que são 5. Então são 5 de profetas maiores e 12 de profetas menores. Daniel capítulo 1, nós vamos ler aqui a partir do verso 17. Diz assim: Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Agora nós vamos ao Novo Testamento, Evangelho segundo a narrativa de Mateus, capítulo 5, verso 13. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Até aqui. O Reino do Norte, composto pelas 10 tribos, sob o governo de Jeroboão, no início, elas já tinham sido separadas, já tinham sido destruídas. Essas 10 tribos foram dominadas pela Assíria, porque o próprio Jeroboão conduziu essas 10 tribos para a apostasia, se prostrarem diante de bezerros de ouro e a eles prestarem culto, e outros pecados mais que, através da liderança de Jeroboão, o Reino do Norte acabou cometendo, e assim foram entregues na mão dos assírios. E os assírios usaram de uma estratégia maligna, procuraram misturar o povo, fazendo com que o povo judeu se casassem com integrantes de outros povos, para que assim enfraquecesse essas 10 tribos, perdessem a identidade original, sendo puros judeus. Uma estratégia terrível, que fez com que eles se tornassem judeus mistos, judeus misturados, perderiam assim a sua identidade como nação, como povo de Deus. E quando nós lemos então no capítulo 1 de Daniel, nós estamos falando agora do Reino do Sul, também conhecido como Judá, em que haviam apenas 2 tribos. E esse Reino do Sul também se desviou do Senhor, entrou por caminhos tortuosos, difíceis, terríveis, e então o Senhor Deus permitiu
que um outro grande império se levantasse, o Império Babilônico, e invadisse e dominasse também o Reino do Sul. E esses jovens que lemos aqui, Ananias, Misael, Azarias e também Daniel, eles tinham sido levados cativos. Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia também de levar integrantes do povo, parte da nobreza que existia em Israel, jovens inteligentes, sadios, que pudessem servir aos propósitos do rei caldeu. E esses jovens então foram levados para a Babilônia, e quando chegaram ali, já foram orientados como deveriam se portar na corte do rei Nabucodonosor. E foi também determinado a eles a alimentação. Eles deveriam comer da mesma comida que o rei comia. Era uma comida que era sacrificada aos ídolos, tinha um propósito de sacrifícios, de paganismo. E então nós lemos no verso 8 do capítulo 1, quando Daniel assentou no seu coração. Essa palavra assentar no coração quer dizer decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. Ele não poderia comer nada que havia sido sacrificado aos ídolos que existiam na Babilônia. Então Daniel toma essa posição, toma essa atitude, e os demais jovens que eram próximos a ele também decidiram assim fazer. E no texto que lemos a partir do verso 17, já tinha se passado aquele período em que eles seriam alimentados e depois seriam apresentados a Nabucodonosor, o próprio rei babilônico. E nessa apresentação, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam saudáveis, tinham um corpo com saúde, estavam robustos, mas eles também tinham um conhecimento, uma sabedoria diferente de todos os demais que ali se apresentaram. É interessante porque, segundo as palavras aqui do texto que nós lemos, o próprio rei constatou que eles eram mais doutos, mais inteligentes, 10 vezes mais do que todos os magos e astrólogos que havia no reino babilônico. Então o rei fez uma sabatina com eles, submeteu eles a uma avaliação, a um questionamento, a uma prova de palavras, de perguntas, e esses jovens demonstraram 10 vezes mais ter conhecimento do que todos os demais que existiam no reino da Babilônia, magos e astrólogos também. E aqui o texto nos fala que Daniel, ele esteve ali perante o rei, na corte, até o primeiro ano do rei Ciro. Este rei Ciro foi o rei persa, que quando assumiu o trono, ele então liberou um decreto em que o povo judeu que desejasse retornar para Jerusalém, para Judá, eles poderiam fazer. Tinham autorização do rei Ciro chamado Persa, ou melhor, do rei persa chamado Ciro. E então nós vemos aqui que Daniel esteve desde a deportação para a Babilônia até o momento em que aquele povo tinha sido de novo autorizado a retornar à sua terra natal, a Judá, ou seja, aproximadamente 70 anos depois. Quando nós lemos lá no Novo Testamento, em Mateus 5,13, nós estamos vendo o Senhor Jesus falando que os seus discípulos, eles eram o sal da terra. E o sal deveria ser bom, deveria ter as suas propriedades, para que pudesse salgar, para que pudesse influenciar, para que pudesse conservar. E ele disse, se o sal se tornar insípido, ou seja, se ele perder a sua propriedade principal, que é o de preservar, que é o de dar sabor, então para mais nada presta, a não ser ser pisado pelos homens.
Quando nós olhamos a situação desses 4 jovens ali na Babilônia, nós percebemos que eles eram 4 jovens que temiam a Deus. Porque logo quando ali chegaram, eles demonstraram ter compromisso com Deus. Afinal, eles foram levados e deviam ser tratados com a comida do próprio rei. Isso para alguns poderia ser um privilégio, poderia ser algo muito bom, estariam sendo honrados aqueles 4 jovens. Mas eles não pensaram assim. Eles tinham compromisso com Deus. E mesmo estando longe da sua terra natal, da sua pátria, mesmo estando longe dos seus líderes religiosos, longe do templo, longe dos sacerdotes, eles mantiveram o compromisso a Deus, se mantiveram fiéis ao Senhor. E ali Deus abençoou e Deus exaltou esses 4 jovens. O que nós percebemos é que, diante da circunstância, diante das situações que se apresentam em nossa vida, nós temos que lembrar que o nosso Deus está sempre acima de tudo. E apesar de Deus saber daquela situação de desobediência, de pecado que a maioria do povo de Israel vivia, eles seriam levados para a Babilônia. Mas nem por causa disso, Deus não poderia trabalhar na vida daqueles que temiam a Ele. E foi o que aconteceu com os jovens. Eles temeram ao Senhor. E diante dessa posição, Deus abençoou a vida destes jovens. Mesmo estando num lugar distante, cativos, eles foram abençoados por Deus. Eles foram aqueles que souberam salgar, eles souberam influenciar, eles foram colocados numa posição de liderança. O próprio Daniel chega numa posição de vice-presidente, uma posição grande, muito destacável na Babilônia. Por quê? Porque Deus abençoou estes jovens. E nós devemos crer também que no tempo da nossa peregrinação aqui nesse mundo, o tempo que aqui estamos vivendo, esperando o arrebatamento da igreja, Deus também nos abençoará. Nós temos um período aqui, um tempo aqui da nossa vida, talvez estejamos passando por problemas difíceis, tem pessoas que enfrentam lutas muito grandes, passam problemas em família, problemas no trabalho, problemas até com vizinhos. Tem pessoas que estão enfrentando muitas lutas, mas meu irmão, minha irmã, se você permanecer fiel ao Senhor, creia que Deus vai abençoar você. Apesar da circunstância, Deus está acima de tudo isso e Ele tem o seu caminho. Um caminho que muitas vezes é traçado no meio da tormenta, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, Deus faz o seu caminho. E aquele que teme ao Senhor, Deus o abençoará. Acredite, permaneça fiel ao Senhor, permaneça firme no seu propósito, permaneça temendo a Deus, e no momento certo, você vai ver Deus se manifestar na sua vida, abençoar a você aonde você estiver, porque Deus é fiel. Você foi chamado para ser sal, então seja sal, influencie a sua família positivamente, seja um membro de uma família que traga uma influência benéfica, seja um embaixador de Cristo na sua casa, na sua parentela. Mostre a essas pessoas que você está servindo a um Deus vivo. No seu local de trabalho, seja sal, influencie, faça a diferença ali, mostre que há pessoas ainda na terra que temem a Deus. Existem pessoas ainda sinceras,
pessoas que falam a verdade, pessoas que agem com retidão, pessoas que temem a Deus. E tenha certeza, Deus abençoará você. Deus vai se manifestar na sua vida. Amém?
paz do Senhor, irmãos. A boa escolha. Essa é a mensagem que vamos estar meditando nesta noite. E para tanto, leiamos o texto que está em Lucas, Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Esse é o único texto que está gravado nos quatro evangelhos, sendo que os personagens também são citados no Evangelho segundo narrativa de João, no seu capítulo 11, e também alguma parte em Mateus capítulo 26. Diz o texto, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor, que o Teu Santo Espírito aplique esta palavra aos nossos corações, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Na época dessa ocorrência, não era fácil ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Existiam muitas ameaças, muitas desconfianças, e o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, assim como também os apóstolos, eles tiveram a cooperação. Deus levantou pessoas que pudessem estar auxiliando em muitas características da nossa necessidade humana. Se eu fosse um escritor, eu escreveria um livro. As pessoas que ajudaram o Senhor Jesus Cristo. Se tem algum escritor aqui, aproveita este tema. É algo que Deus me chama a atenção de ver nos personagens principais, pessoas simples, pessoas que são relatadas na palavra do Senhor e que colaboraram, cooperaram com, às vezes, com um copo d'água, com uma necessidade de um repouso em seus lares. Então fizeram muito pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui encontramos duas irmãs, pessoas que tinham uma fé no Senhor Jesus Cristo, mas elas tinham temperamentos diferentes. As duas eram servas de Deus, mas os seus temperamentos estavam opostos. Uma era enérgica como Marta, uma trabalhava, ela era ansiosa, como o texto nos diz, queria fazer tudo, estava preocupado com muitos afazeres. A outra, o que ela fez? Ela simplesmente aproveitou a visita do Senhor Jesus lá na aldeia de Betânia e ela ficou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra que no caminho da jornada cristã,
nós vamos encontrar pessoas diferentes ao nosso lado. Pessoas que servem ao Senhor, que estão buscando a salvação, estão buscando um crescimento espiritual, mas nunca vamos encontrar pessoas iguais, pessoas com o mesmo temperamento, pessoas com o mesmo ministério. Sempre vai ter particularidades diferentes que nós devemos respeitar, porque são pessoas que são chamadas pelo Senhor e, assim como nós, passam por um aprimoramento na sua vida espiritual, no seu ser, na sua postura, no seu trato. Então, existem variados graus nesses relacionamentos humanos, cristãos, como acontece aqui na igreja que nós servimos. Então, nós precisamos, muitas das vezes, termos paciência, buscar no Senhor que essas pessoas se aprimorem. E aqui nós vemos então que existem armadilhas que podem servir de motivos para que a nossa alma se distraia, para que a nossa alma perca o foco principal, o objetivo principal. O Senhor Jesus estava ali naquela casa. Aqui também nós temos a certeza e a segurança de que o Senhor Jesus está aqui conosco nesta hora. Amém? Aonde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos, eu estarei no meio deles. Então o Senhor está no nosso meio. Talvez você também esteja ansioso com alguma coisa que esteja ocorrendo na sua vida. Uma preocupação com o dia de amanhã. Talvez uma situação no seu lar, no seu trabalho, uma dificuldade que você está passando, e isso leva a você a perder o foco na pregação, na exposição da palavra do Senhor. Mas nesta noite faça como Maria. Maria ficou aos pés do Senhor Jesus. Maria buscou ouvir a palavra do Senhor. Enquanto que Marta, como diz o texto, ela estava distraída, com muitos afazeres, com muitos serviços. E muitas das vezes, até aqui na casa do Senhor, nós podemos observar as pessoas um tanto que distraídas, as pessoas um tanto envolvidas, com tantos afazeres, que não prestam atenção na mensagem da palavra do Senhor. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Há necessidade de uma programação da nossa parte, para que quando nós estejamos cultuando a Deus, o objetivo principal é adorar a Deus, é prestar um culto a Deus, é estar na presença do Senhor, é esquecer de se uma criança anda para lá, para cá, se está falando alto, mas toda a concentração, sem nenhuma distração, nós devemos fazer para que realmente possamos aproveitar o momento da presença do Senhor em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, aquela mulher, ela foi como que enganada pela sua distração. Quando nós estamos um tanto que afadigados, cansados, às vezes as nossas próprias mentes, as nossas palavras, elas podem nos servir de algo que vai nos prejudicar. Podemos ter comportamentos, falar uma palavra imprópria no momento em que nós estamos um tanto que atarefados, preocupados. Eu tenho comigo, e eu acho que é um bom conselho, quando você não tiver uma certeza de algo, quando Deus não te deu uma direção, a melhor coisa que nós temos que fazer é
vou orar. Vou colocar essa situação diante do Senhor. Não se precipite com a língua. A língua, como diz Tiago, capítulo 3, ela é uma pequena fagulha que ela pode incendiar uma floresta inteira. Então nós precisamos ter cuidado. E esta mulher, então, ela foi traída pela sua impulsividade. E ela reclamou para o Senhor Jesus Cristo, como que dizendo: olha, Senhor, o Senhor não se importa? Até o Senhor Jesus Cristo entrou na reclamação dela, como que dizendo: Senhor, o Senhor já devia ter tomado uma providência. E muitas das vezes nós somos colocados em xeques diante de acontecimentos, e o Senhor então teve essa situação que teve que administrar, como um médico que dá o remédio certo para a alma. O Senhor, na sua sabedoria, Ele pôde dizer para aquela mulher chamada Marta, Ele disse, e respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. E o que ele diz mais? Mas uma só é necessária. Uma só. O que é essa uma só? É a graça da presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa graça, você está preocupado com tantas coisas, meu prezado convidado, meu prezado irmão, mas uma coisa te basta. Se você realmente buscar essa uma coisa, diz o texto de Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa. O Senhor Jesus também disse no Sermão do Monte: basta a cada dia o seu mal. Passamos por uma vida de tribulação, de lutas, de dificuldades, todos nós. Mas o mais importante que nós precisamos observar, captar, é essa única coisa que é o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Você tem buscado essa única coisa? Hoje buscam muitas riquezas, poderes. O ano que vem vamos ter novamente uma corrida eleitoral e muitos candidatos vão aparecer com as suas propostas, vão querer buscar esses cargos. Mas o mais importante na nossa vida é que busquemos essa única coisa necessária, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa mulher, ela foi reconhecida pelo Senhor Jesus Cristo. Se nós formos para Mateus capítulo 26, essa mulher, ela, em certa ocasião, ela era tão agradecida à presença do Senhor na sua vida, tanto espiritualmente como fisicamente, que antes da morte do Senhor Jesus Cristo, conforme profecias do Antigo Testamento, essa mulher, ela derramou um vaso de alabastro sobre o corpo do Senhor, simbolizando já uma preparação para o seu corpo. E diz aqui em Mateus capítulo 26, verso 13, depois que ela estava num jantar, e ela derramou aquele vaso caro
em cima do Senhor Jesus e depois enxugou com os seus cabelos, diz o Senhor Jesus: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Aleluia! Então, as coisas que você faz para Deus, elas estão registradas nos anais celestiais. Foi algo que trouxe admiração do Senhor Jesus Cristo. O seu coração ficou contente. E aqui no texto, o Senhor, ele vai concluir no verso 42, voltando para Lucas 10, e ele vai dizer: mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E ele diz mais. O que está dizendo? A qual não lhe será tirada. Vamos repetir? A qual não lhe será tirada. Esta boa parte, essa boa escolha, não lhe será tirada. Você já fez uma escolha para o Senhor Jesus Cristo? Você tem escolhido servir ao Senhor Jesus Cristo? Nós vivemos neste mundo debaixo de escolhas. Podemos fazer escolhas boas como escolhas más. A palavra de Deus nos diz, no livro de Gênesis, capítulo 13, que certa ocasião houve um conflito entre os pastores de Abrão e de Ló. Ló, o seu sobrinho, que deveria estar debaixo da tutela de Abraão, veio lá da Mesopotâmia com o tio Abraão. Ele deveria fazer de tudo para haver uma conciliação entre os seus pastores. Mas Abraão chamou o seu sobrinho e disse: olha, se você escolher para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu irei para a direita. E Ló cresceu os olhos. Ele viu à direita as campinas do Jordão, uma terra fértil, e ele escolheu essa terra. Só que nessa terra existia a cidade de Sodoma e Gomorra. E as consequências, a maioria conhece dessa má escolha, uma escolha negativa, praticamente dizimou a sua família. E foi algo desastroso para a sua história. Uma escolha que não foi agradável, que não foi boa. Outro personagem que podemos lembrar como exemplo foi Josué. Quando ele estava na terra prometida, ele viu que o povo de Israel estava apostatando, indo a outros deuses, deuses que trouxeram lá do Egito, e também esses deuses muitas das vezes foram praticados na peregrinação do deserto. Agora eles estavam se envolvendo com os deuses dos amorreus, dos heteus, das nações que eram vizinhas de Israel. E Josué chegou num ponto, no capítulo 24, no verso 15, ele disse assim: basta, vocês devem escolher a quem vocês devem servir, ou a Deus, ou aos deuses que foram dos egípcios, ou aos deuses das nações circunvizinhas. E Josué disse, se posicionando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma escolha boa? Foi uma escolha boa. Uma escolha que realmente este homem ficou marcado nos anais da história do povo de Israel. O que você escolher hoje vai refletir amanhã. A escolha que você fizer hoje
vai refletir no restante da sua vida. E vocês que estão aqui, um dia, como eu, fizeram uma escolha. Essa escolha foi uma só, é necessária. Qual que era? Servir ao Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo? Uma temporada? Não. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então temos buscado de concretizar, de bater o martelo nessa escolha. Cada vez mais devemos estarmos conscientizados que esta escolha que fizemos um dia lá no passado, realmente foi uma escolha boa, aleluia. É uma escolha para não parar, é uma escolha para não ficar olhando dos lados e muito menos olhando para trás, mas nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e assim, cada dia que passa, nós nos aproximamos daquela promessa que o Senhor disse em João 14, 1 e 2. Credes em Deus, crede também em mim, aonde vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos optado pelo Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, você que foi convidado, você que adentrou a este local, é o momento. Talvez você não tenha mais esse momento. É o momento mais importante na sua vida. É o agora. De você fazer uma decisão. De você fazer uma escolha. Uma só coisa é necessária: você fazer a escolha. A escolha pelo sim ou pelo não para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Certa vez perguntaram para o povo de Israel: a quem vocês escolhem? A Barrabás ou a Cristo? E o povo escolheu Barrabás. Barrabás, morte a Cristo. Nós temos também na nossa vida um dia de fazer uma escolha. Ou aceitamos a Cristo, ou rejeitamos a Cristo. Se tem alguém nesse auditório que ainda não teve oportunidade de fazer essa escolha, nessa noite você pode se manifestar levantando a sua mão, levantando o seu braço e dizendo: eu quero fazer nessa noite uma escolha para o Senhor Jesus. Eu escolho Jesus. Eu não quero mais essa vida que eu estou levando. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Se tem alguém que ainda não fez isso, esse é o momento. O momento de você fazer a melhor escolha. Graças a Deus, temos uma mão lá atrás. A segunda pessoa queira se manifestar. Essa, como já dissemos, é uma escolha a melhor que fazemos nas nossas vidas. Aleluia! Andávamos perdidos neste mundo, desorientados, mas um dia, lá no passado, em julho de 1974, eu optei em fazer uma escolha pelo Senhor Jesus Cristo. E foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Depois dessa escolha, a escolha mais importante que nós podemos fazer na nossa vida é o nosso cônjuge, né? Você fez uma boa escolha de um cônjuge? Eu fiz uma boa escolha. Aqui a minha esposa Lourdes, uma boa escolha.
família, a profissão, são escolhas que vamos fazendo nesta vida. Mas a melhor escolha, primeira de todas, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. E se essa pessoa quiser vir aqui na frente receber uma oração, nós vamos orar pela sua vida, a fim de que o Senhor esteja gravando o seu nome no livro da vida. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Então, nesta noite, temos aqui o nosso amigo, meu nome? Jorge, que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, porque a tua palavra não volta vazia sem antes fazer aquilo que te apraz. Abençoa o Jorge, Senhor. Dá a ele o novo nascimento. Opera a conversão espiritual. Que ele possa, a partir de hoje, escolher, como tem escolhido, somente o Senhor Jesus Cristo. Uma coisa só é necessária: a escolha do Senhor Jesus Cristo. E suplicamos que as demais coisas sejam acrescentadas à sua vida, Senhor, na família, na profissão. Oh Jesus, sê com ele, e que ele seja uma testemunha fiel daquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Amém. Os irmãos queiram assentar. Antes de passar a palavra para o nosso porta-voz, eu gostaria de fazer leitura. Existem 2 salmos que são salmos familiares. O Salmo 127 e o Salmo 128. São salmos que falam da família. E nessa semana nós tivemos uma efeméride da mais importante. Diz o texto, o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quando 2 pessoas escolhem se unir nos laços do matrimônio, elas devem buscar edificar este relacionamento no Senhor. A probabilidade de haver alguma coisa errada é muito pouca. Infelizmente, hoje ainda ocorrem separações, mas quando a pessoa edifica nos princípios cristãos, a probabilidade de ter o Senhor no centro de suas vidas é muito grande. E nós temos nesta semana um testemunho real de 2 pessoas que no dia 21 de outubro de 1950, quantos aqui eram nascidos? 1950, poucas pessoas, né? 1950, essas 2 pessoas se uniram nos laços matrimoniais. E no dia 21 passado de outubro, eles completaram 65 anos de união conjugal. É pouco? Hoje em dia não dura nem 6 meses, né? Às vezes. Quanto mais 65 anos.
Nós falamos do pastor Natanael e da irmã Paulina. Então, se eles puderem vir aqui na frente, frente ao púlpito, o pastor puder descer. E nós queremos homenageá-los. Os irmãos que fizeram aniversário, aproveite também um momento. Eu sei que a mãe da nossa irmã Maria José fez aniversário, vem aqui na frente. E nós queremos homenageá-los. É uma bênção, irmãos. Olha só. 2 pombinhos. Que maravilha, hein? Faz uma declaração para ela. A irmã também está fazendo aniversário. Ah, muito bem, muito bem. O irmão Roberto, que é irmão do pastor Natanael, esteve no casamento. Quer dar um testemunho aí do casamento deles? Entrega. Irmão Roberto não é tão falante como o pastor Natanael. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar, agradecendo a Deus por ter preservado. Tem a irmã Sila aqui também. Vem aqui, irmã Sila. Irmã Sila é irmã do pastor Natanael. Ela também teve. O irmão Roberto não quer vir? Irmão Roberto, em família. Teve uma época na vida do pastor Natanael que ele perdeu o pai com 2 anos de idade. E depois a sua mãe casou novamente com um militar, que eles moravam na Praia Grande. Mas depois que morreu também o padastro, quem era o chefe da casa era o pastor Natanael. Então, um homem que tem ajudado a Paulina, os filhos, os irmãos, um homem que deve ser honrado e admirado por todos nós. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Natanael e da sua esposa, irmã Paulina, pela preservação da vida. Se cumpre aquilo que está na tua palavra, que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Vida física, vida espiritual, vida familiar. Muito obrigado, Senhor. Também abençoa as tuas servas que estão completando o aniversário nesta semana. Sê com elas, Senhor, dada a tua graça, da tua saúde, e que elas continuem com essa disposição em seus corações de te servir com singeleza de coração. Abençoa, Senhor, através do casamento do pastor Natanael e da irmã Paulina, todos os casamentos que estão aqui reunidos na Igreja Evangélica da Paz. Todos os relacionamentos conjugais, Senhor, sejam abençoados com a tua mão poderosa em favor do teu povo, Senhor, para que o teu povo seja unido e a tua igreja seja cada vez mais edificada nos valores cristãos, nos valores espirituais. Obrigado por tudo. Nós queremos te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Depois os irmãos cumprimentem.
Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.